Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Lucilene de Oliveira. Estamos aqui hoje para gravar para vocês mais uma aula, para os sétimos anos. Então hoje a gente vai falar sobre a arte indígena. Vamos continuar o nosso assunto, sabendo um pouquinho mais sobre a arte indígena, que ela é tão abrangente no nosso país, faz parte também da nossa cultura brasileira. Aí a gente tem um mapa do Brasil, com as principais tribos indígenas das regiões brasileiras, os principais povos que ainda existem, no nosso país, que são os povos indígenas, E eu acredito que cada um de vocês também tem aí um pouquinho de índio, Lembrando que nós somos colonizados por três povos, que foram os africanos, os europeus e os indígenas que já aqui estavam, tá certo? Então, o nosso país, está localizado no hemisfério sul. Ele é o maior país da América do Sul, é quase continental, e faz fronteira com vários países, com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. E também a leste com o Oceano Atlântico, e com a maior economia da América Latina. E também destaca-se nos setores da agricultura, pecuária, agronegócio, comércio e serviços, indústrias e turismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a existência desses povos indígenas, falando que a Constituição Federal de 1988, passou a considerar a pluralidade étnica como direito, evidenciando a questão da proteção às comunidades indígenas, estabelecendo prazo, para que suas terras fossem demarcadas. Então, em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, sendo, portanto, o órgão federal responsável pela política indigenista. Já em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, cuja função está relacionada à delimitação, à demarcação, à regularização e ao registro das terras indígenas. E é também responsabilidade do órgão coordenar e implementar as políticas de proteção a esses povos indígenas. Então, a gente está falando um pouquinho da FUNAI, Então, segundo dados publicados da FUNAI, no início de 1500, com a colonização do país, existia aqui no Brasil aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral, viviam no litoral brasileiro. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os índios, cerca de 80 povos indígenas desapareceram do Brasil no século XX. Então, houve aí uma tremenda extinção de vários povos. Aí você tem uma imagem antiga, no período da colonização, retratada de uma pintura. Então, nós vamos falar um pouquinho da região, hoje, propriamente, sobre a região norte, Vamos falar sobre a região que mais abriga esses povos, que é a região norte. Então, nós vamos falar do Amazonas, No Amazonas há 56 mil índios, e a maioria deles na tribo Ticuna, divididos em 70 aldeias, espalhadas ao longo do rio Solimões, Já a tribo Macuxi, localizada ao norte da Amazônia, formada por índios relativamente adaptados à vida urbana. Hoje, muitos índios em várias regiões do país vivem mais na cidade do que realmente no campo, nas matas, daquela era primitiva deles. Nós vamos destacar dois povos importantes. Vamos falar primeiro sobre os povos Uajapi, e também sobre os Marajoaras. Vamos falar sobre os Uajapi, que tem a sua arte, a arte Kusiwawa, que eles têm o destaque que eles têm é a pintura corporal, que é um sistema de representação gráfico próprio desses povos indígenas Uajapi. Eles são lá do Amapá, e sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o universo. Como patrimônio imaterial, a arte Kusiwawa, pintura corporal e arte gráfica Uajapi, foi inscrita no Livro dos Registros, das Formas de Expressão em 2002. Então, no ano seguinte, recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade,
a terra indígena Uajapi, demarcada e homologada em 1996, é uma área muito preservada, onde vivem cerca de 1,1 mil indígenas, 1.100.000 indígenas, tá certo? Em 48 aldeias. Então, é uma das tribos bem, né, e é muito conhecida, tá certo? E a arte deles é divulgada, assim, difundida pelo mundo todo. Essa arte está vinculada à organização social, com o uso adequado da terra indígena e o conhecimento tradicional. Os indígenas usam composições de padrões Kusiwawa nas costas, na face, nos braços. Eles utilizam muito a pintura corporal, né? E a pintura é para todos os dias. E quando os adultos se pintam, os jovens aprendem a fazer as composições, né, do Kusiwaran no corpo. Então, o Ajapi, né, do Amapá, constitui um grupo remanescente de um povo outrora muito mais numeroso, subdividido em vários grupos independentes, e cuja população total foi estimada em cerca de 6.000 pessoas no começo do século XIX. Então, outro povo que merece destaque são os índios marajoaras, né? Os marajoaras, ou cultura do Marajó, foram uma sociedade que floresceu na ilha do Marajó, o rio Amazônias, na era pré-colombiana. Em uma pesquisa, o arqueólogo Charles Mann sugeriu datas entre 400 e 1600 para a cultura. Contudo, a atividade humana desde 1000 anos antes de Cristo já tinha sido reportada nesses locais. A cultura parece ter persistido na era colonial. A cultura pré-colombiana do Marajó pode ser desenvolvido como estratificação social e comportado com uma população de 100.000 pessoas. Então, é uma das tribos mais antigas também que a gente tem no nosso país. E ela é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre a arte marajoara, né? A arte marajoara, ela se caracteriza muito pelo zoomorfismo, que é a representação de animais, ou antropomorfismos, né, que é a representação do homem ou parte dele, né? E também da mistura das duas formas, o antropozoomorfismo, a mistura de homem e animal, né? E temos muitos animais que são retratados como serpentes, lagartos, jacarés, escorpiões, tartarugas, né? Estão estilizados em uma forma de espirais, triângulos, retângulos, círculos, concêntricos, ondas. Então, eles já tinham todo esse trabalho das formas geométricas. Para aumentar a durabilidade do barro, agregavam-se outras substâncias minerais ou vegetais, como as cinzas de cascas de árvores, de ossos, pó de madeira, pó de pedra, né, e concha, além do cauchi, uma esponja silicosa que recobre a raiz de algumas árvores. Então, os marajoaras, eles produziam cestarias, madeiras, cerâmica, né? Elaboravam vasos de cerâmicas, né? Foram encontrados em muitas escavações, entre as casas e túmulos, mas não em torno de fogueiras, que continham apenas louça comum doméstica. Além disso, os sítios de montes baixos ou sem monte contêm muito pouco ou nenhuma louça. Então, falando um pouquinho também sobre a arquitetura, né, do Marajó, muitas das escavações na ilha do Marajó concentram-se em grandes montes de terra. Apesar das escavações em montículos menores em locais planos, provavelmente serem em maior número. Há uma divisão do sítio por tamanho. Há de 3 a 4 sítios muito grandes, com muitos montes, cemitérios, habitação, defesa militar, defesa contra inundação sazonal. Então, foram encontrados muitos desses objetos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cerâmica marajoara. Para a fabricação dessa cerâmica, eles utilizavam várias técnicas, né, para aumentar a durabilidade do barro, a qualidade dessa cerâmica. Eles agregavam outras substâncias minerais ou vegetais, como as cinzas de cáscaras, né, as árvores e ossos de animais, né, e pedras também. Então, pessoal, hoje foi isso. Nós falamos um pouquinho mais da arte indígena, tá certo? Demos destaque para 2 povos, né? Demos destaque também para a região norte. Lógico que existem muitos e muitos povos, mas demos destaque para esses 2, que são os índios Uajapi e os marajoaras,
tá certo? Fiquem conosco, curtam nossos vídeos, tá certo? Qualquer dúvida, falem comigo no privado, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço.